Amém. Boa noite. Obrigado a você que me recebe em sua casa, aí no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Rio das Flores. Hoje a gente vai conversar com o tema Como Ser Jesus para Alguém. Para isso a gente vai ler o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Peço licença para virar de costas para vocês, para poder ler na mesma versão. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Mas, como vocês sabem, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem na intenção de enganar vocês. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Também não buscamos agora de homens, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como a mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Tanto vocês quanto Deus são testemunhos de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Também sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, encorajando, consolando e testemunhando para que vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Amém. O que você faria em um mês? O que você faria em um mês, se você tivesse um mês em determinada cidade? Provavelmente você visitaria os pontos turísticos mais bonitos, você visitaria um parente, você visitaria um amigo, você iria em alguns lugares que você marcou anteriormente. E, diferente disso, em menos de um mês, Paulo plantou uma igreja que se tornou referência e influenciou positivamente diversas pessoas. Mas ele não conseguiu isso de qualquer maneira. Ele conseguiu isso sendo Jesus para alguém. E surge a pergunta, como ser Jesus para alguém? E através desse texto a gente vai ver que Paulo foi Jesus de diversas maneiras. Lá no versículo 2, ele começa falando: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como de vosso conhecimento. Se você não lembra, eu vou te lembrar. Quando Paulo passou na sua segunda viagem missionária em Filipos, está lá em Atos, capítulo 16, versículos de 16 a 40. Então não projeta não, que a gente não vai ler não, porque é muito texto. Paulo, ele começa a ir naquela cidade, começa a pregar, Paulo e Silas, e de repente passa por eles uma menina, com espírito de adivinhação, né? E Paulo expulsa aquele espírito dela, vai preso, apanha, arranca sua roupa, ele é jogado na prisão, e depois disso ele é expulso da cidade. Todos eles sabiam, como vocês sabem, ele falou. Agora imagine comigo, depois de insultos, ameaças, acusações, castigos físicos, prisão, expulsão da cidade, talvez nenhum de nós quiséssemos mais fazer alguma coisa. Paulo, ele tinha acabado de enfrentar isso. Ele sai de uma cidade, lá no capítulo 17, no próximo capítulo, ele sai, passa uma cidade, passa outra e chega em Tessalônica. E passa ali 3 sábados pregando o Evangelho. E é nessa igreja que a gente está vendo ele falar de tudo que aconteceu anteriormente.
Depois disso tudo, ele sai para continuar pregando a palavra de Deus em outra localidade. Apesar de trazermos boas novas, o mundo vai nos odiar. Diz a Bíblia lá em João, capítulo 15, versículos 18 até o 21, e esse eu quero ler com vocês. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, que a vocês, me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Contudo, não sois do mundo, pelo contrário. Dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não tem como a gente andar com Jesus e o mundo gostar da gente ao mesmo tempo. E se a gente faz questão de ficar agradando o mundo, é porque a gente não vive para Jesus ainda. Muitas pessoas ficam em cima do muro, muitas pregações, muitos pastores, muitos líderes, até a gente mesmo, no dia a dia, a gente faz uma corda bamba, tentando equilibrar o que o mundo tem e o que a igreja nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. E fica claro que não adianta a gente fazer isso, o mundo vai nos odiar. Se você viver uma vida piedosa, o mundo vai contra você. Porém, não adianta você ficar triste quando você sofrer insulto, quando você sofrer uma ameaça, quando alguém brigar com você. Se a gente esperar as coisas estarem boas para poder pregar o Evangelho, as coisas nunca vão estar. Nunca vai ter uma situação propícia. É igual a gente fazer as contas para ter um filho. Se você fizer as contas bonitinho e falar assim, será que no papel vale a pena ter um filho? Você vai ver que nunca você tem dinheiro suficiente. Nunca você vai ter tempo suficiente. Mas mesmo assim, quando eles vêm, a gente arruma um jeito. Não foi assim? Arrumou um jeito. Você tirou tempo, você tirou energia, você tirou dinheiro que você nem sabia que existia. Quando vem um neto é a mesma coisa. Quando vem uma visita na nossa casa, quando vem um problema. Então, para esse monte de situações, a gente dá um jeito. Mas na hora de falar de Deus, a gente fala, não vou não, né? Vai ficar um ambiente ruim, vai ficar pesado. E a gente esquece que ser Jesus para alguém é ter coragem em momentos difíceis. É muito fácil ser corajoso quando não tem problema nenhum. Quando não tem problema nenhum é fácil ser corajoso. O problema é quando está tudo ruim. E no meio desse monte de confusão que o Paulo acabou de sair, ele continua o versículo 2 dizendo: tivemos ousadia em nosso Deus, para anunciar o Evangelho de Deus em meio à luta. A primeira coisa que ele fala é que ele teve ousadia não nele. Ele teve ousadia em Deus. Ter ousadia em Deus é coragem e confiança para agir de acordo com a nossa fé. Eu não digo a fé de acreditar que Deus existe, porque todos nós acreditamos. Eu digo essa fé de que a gente tem certeza que Deus existe, que Deus trabalha por nós. É uma plena confiança em Deus. E muitas vezes a gente não tem essa confiança. A gente fala assim, não vou falar de Deus, não. Como é que eu vou ser Jesus para alguém? E muitas vezes eu não tenho nem como falar de Deus, mas eu tenho que viver Deus para essa pessoa. Essa pessoa tem que ver Deus no meu dia a dia, a gente vai chegar lá ainda. Mas Paulo ele fala que com ousadia, ele correu o risco de ser preso de novo, de ser ameaçado de novo, de ser expulso de novo. E mesmo assim, ele falou, não, eu não posso simplesmente me esconder. Era muito mais fácil ele se esconder e falar, não vou pregar mais. Não quero passar por isso outra vez. Eu não quero mais falar de Jesus para minha família, porque toda vez que eu falo de Jesus para eles, eles não me dão atenção. Toda vez que eu falo de Jesus no meu trabalho, eles riem. Toda vez que eu falo de Jesus na minha rua, eles fazem pouco caso. Esse não é o perfil de ser Jesus para alguém. Ser Jesus para alguém é insistir, é ter coragem. E ele continua, além de ser ousado em Deus, ele anuncia o Evangelho de Deus. As boas novas não são minhas. Eu não tenho que ficar falando de mim aqui. A gente tem que falar do Evangelho de Deus. Esse é um dos erros que as pessoas têm. Elas querem falar de diversos assuntos para as pessoas. E a gente esquece de colocar Deus no meio.
Usa um graças a Deus de vez em quando. Cheguei no trabalho, chegou bem? Graças a Deus. Eu vim enfrentando dificuldades no trânsito, mas cheguei no horário. Graças a Deus. A gente esquece de lembrar que não é sobre nós, nunca foi, é sobre Deus. E o outro ponto, ele fala, em meio à luta. Nós não podemos esperar que tudo esteja bem para falarmos de Jesus. Nunca vai estar tudo bem. Sempre vai ter um problema, sempre a gente vai ter uma dificuldade, sempre a gente vai ter um contratempo. E mesmo assim nós temos a função de falar de Jesus para alguém. Ser Jesus para alguém é ter coragem de falar para ele mesmo nos momentos difíceis. Mesmo quando está ruim para mim. É muito difícil a gente vir para a igreja num culto de oração e às vezes o irmão está agradecendo pela saúde e você está doente e você agradece a Deus pela saúde do irmão. É uma das partes mais difíceis da Bíblia, não é chorar com os que choram, é se alegrar com quem está alegre. Chorar com quem chora, você chora, fala assim, fulano está pior que eu, vou lá dar um abraço nele. O difícil é você falar, olha, fulano está melhor que eu, vou lá dar um abraço nele. E a gente tem que ter essa consciência, essa convivência, de entender que nos momentos difíceis, mesmo quando tudo parece que está desmoronando, caindo ao meu redor, eu tenho que falar de Deus também. Falar de Deus quando está difícil para o outro e fácil para mim, é moleza. O ruim é quando tudo está complicado para mim, eu ainda botar minha dor no bolso aqui, e cuidar do outro. Quantas vezes Jesus não fez isso? Ser Jesus para alguém é ter coragem nesses momentos de dificuldade da gente em levar a palavra dele. Só que não ficou apenas nisso. Se a gente for lá no versículo 8, ele diz assim, querendo vós muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Nós estávamos prontos para oferecer não o Evangelho de Deus, não apenas o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas. E isso me lembra que ser Jesus é se envolver com as pessoas. Não tem como ser Jesus sem se envolver com as pessoas. Jesus, ele olhava e quando a gente vai prestando atenção, ele tinha piedade das multidões. Lá em Mateus 9,36 fala, não, ele olhou e teve piedade da multidão. E quantos de nós olha para si mesmo e não tem contato com ninguém? A gente olha e não está disposto a fazer nenhum sacrifício para poder se envolver com o irmão, não está disposto a ir na casa dele, não está disposto a gastar um pouquinho do nosso tempo para falar com ele. Isso com o irmão de igreja. Agora imagina com quem nem é da igreja. A irmã Aparecida falou muito bem, se a gente não consegue ser Jesus para o nosso irmão, imagina para quem está lá fora. Você quer ser Jesus para alguém, você tem que saber que você tem que se envolver com essa pessoa. Devemos nos envolver como Jesus se envolvia. E Jesus se envolveu de uma maneira tão bonita para com você, que se encontra lá em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ser gente boa com quem é gente boa com você é moleza. É fácil abrir os braços e dar um abraço em Osvaldo, que todo dia vem me dar um abraço. Difícil é pegar aquela pessoa na rua, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que briga com você, que olha feio quando você passa e oferecer a mão quando ela precisa. Jesus estava disposto, esteve tão disposto que o fez, deu a vida por você. E a gente tem que dar a vida pelos outros. Não literalmente, às vezes, né? Mas figurativamente. Gasta um pouquinho do seu tempo, investe na pessoa. Lê um texto bíblico, manda uma mensagem, compartilha essa mensagem com alguém, da mesma maneira que você recebeu, joga num grupo. A gente fica perdido sem saber como é ser Jesus, mas ser Jesus é se envolver. A coisa mais, eu já falei isso algumas vezes, mas a maneira mais legal de você dizer que você não vai fazer nada por alguém
é quando a pessoa te conta um problema e você fala assim, eu vou orar por você. Muitas vezes você nem lembra de orar. Você nem ora. Mas você falou, então está em paz. Você não vai fazer nada por essa pessoa. É a maneira mais legal de você dizer que você não está nem aí para ela, muitas vezes. A gente tem que se envolver. A gente quer levar o evangelho, a gente quer levar uma palavra, mas a gente não quer viver essa palavra para a pessoa. A gente não está disposto a tirar do nosso bolso para ajudar a pagar um lanche. Não adianta ficar levando o evangelho para onde a barriga está vazia. Talvez essa não seja a nossa realidade, mas é a realidade de muita gente no nosso bairro. De muitas crianças por aí, nos bairros vizinhos, então, maior ainda. E a gente às vezes esquece que quer levar só o evangelho, sem se envolver. Não, vou lá, vou levar uma palavra, vou orar com eles e vou embora. Não é isso que Jesus fazia. Jesus, ele olhava e se compadecia das pessoas. Então, ser Jesus é se envolver com as pessoas. E não só isso. Ser Jesus é trabalhar pelas pessoas. Não é só se envolver. A gente falou no versículo 9, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como dia e noite labutamos para não viver à custa de ninguém. Vocês lembram do nosso trabalho e fadiga, de como trabalhamos dia e noite. Meus amados, ser cristão é trabalhar. Você sempre tem um trabalho aqui na igreja. Se você não sabe, não tem nada, fala assim, onde é que eu posso ajudar? Chama o pastor quando acabar o culto e pergunta para ele, que ele vai te dar uma lista do que tem para fazer. Chama o corpo diaconal e pergunta como você pode ajudar, que ele vai te dar uma outra lista para fazer. Se a gente parar para conversar, o que mais tem é trabalho. Trabalhe. Sempre tem alguma coisa para fazer. E isso envolve sacrifício. Eu sei que muitas vezes você não tem tempo. Eu sei que sua vida não é fácil, a minha também não é. A de Paulo, então, era mais difícil ainda. A gente tem que entender que isso envolve determinados sacrifícios e nós temos que estar dispostos a fazer. Ser Jesus para alguém não é fácil. Envolve tempo, envolve dinheiro, envolve compromisso. Envolve que nós apliquemos aquilo que não volta. Dinheiro a gente gasta e volta, mas o tempo não. A gente tem que envolver o nosso tempo na obra de Deus. Mas não apenas na obra de Deus. Da maneira que a gente fala que é vir da igreja. É sempre igreja. É onde a igreja não pode ir, você ir. Faz uma visita, leva um bolo. Às vezes ser a igreja envolve, além de músicas, de orações, envolve uma presença física. Quantas vezes a gente vai visitar uma pessoa e volta, a pessoa ficou tão satisfeita, a gente volta mais satisfeito que ela, falando, olha Deus, como eu tinha que estar agradecido e apegado. Eu tive forças para vir visitar, a pessoa nem isso está tendo. Envolve sacrifício, mas vá, trabalhe. E a última coisa que eu quero falar com você, a quarta coisa, é que você pode ser Jesus no seu viver diário. E essa é a parte mais difícil. Porque você pode enganar as pessoas falando de Jesus, mesmo com lágrimas nos olhos de tristeza. Você pode se envolver com as pessoas de oi, olá, tudo bem. Você pode gastar seu tempo trabalhando com as pessoas, mas a parte mais difícil é ser Jesus no seu dia a dia. Lá no versículo 10, ele diz assim, vós e Deus são testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vocês que creem. Nós procedemos de maneira piedosa, justa e irrepreensível. E
Que difícil, quão difícil é viver dessa maneira. Seja Jesus o seu viver diário. Viva uma vida piedosa. Você tem que viver se compadecendo das pessoas, entendendo que nem todo mundo teve a mesma oportunidade que você, de trabalho, de conhecimento, de crescer às vezes dentro de uma igreja. Às vezes a gente olha e fala assim, fulano nem sabe onde está o livro da Bíblia. Poxa, você cresceu na igreja. Se você não soubesse, a vergonha era para você. Fulano está aprendendo. Fulano está caminhando. E muitas vezes a gente não tem a paciência de poder nos comunicar com as pessoas. Ah, fulano tem determinadas coisas e a gente tem problema. Fulano é uma pessoa difícil de lidar. Imagino o quanto eu também não sou fácil de lidar. Tem gente que é mais doce, né? Que é mais dócil. Esse não sou eu. Eu sou bravo. Se eu tiver na minha razão, então, irmão Dudu, aí que eu sou bravo 2 vezes. Agora imagina só, eu não sou fácil. Eu quero cobrar que os outros sejam fáceis também? Não, eu tenho que entender que o mesmo sangue que me remiu, que me lavou esse irmão também. E da mesma forma que Jesus me amou de uma maneira inacreditável, amou esse irmão também e o salvou. E nós dois somos corpo. Não adianta eu ficar com raiva porque minha orelha é feia e ficar puxando ela, eu vou sentir dor do mesmo jeito. Nós somos um corpo, a gente tem que viver de maneira piedosa. Ainda mais com quem está lá fora. Às vezes a pessoa tem um determinado comportamento, tem um determinado linguajar, tem um determinado modo de viver, e aí a gente acaba afastando essas pessoas porque a gente não vive de maneira piedosa. A gente tem que olhar para a multidão e falar, caramba, eles vivem sem Jesus. São ovelhas sem nenhum pastor. Estão perdidos, procurando a verdade onde não tem verdade. E a gente que sabe que tem, a gente não fala. A gente não vive essa verdade. E muitas vezes a pessoa toma um susto. É engraçado, mas é triste, tá? A pessoa virou assim esses dias e falou assim, não, eu sou crente. Aí o cara falou, todo mundo olhou, vum! Você é o quê? Não, eu sou crente. Aí ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Você é crente? Não, eu sou crente. Não, mas você é novo convertido, né? Não, eu cresci na igreja. Sou membro batizado. Aí todo mundo olhou assim, nossa, você é crente? Que legal. Aí depois o pessoal veio me perguntar, ele é crente mesmo? Eu falei, ele falou que ele é, mano. Agora imagina só, Marcelo, que vergonha que eu tive. Porque quando a gente fala de viver uma vida piedosa, não é apenas viver uma vida piedosa se importando com as pessoas, porque muitas pessoas também vivem assim. Ele fala piedosa e justa. A gente tem que viver de maneira justa no meio das pessoas. E pior ainda, a gente tem que viver de maneira irrepreensível. De maneira que as pessoas olhem para a gente e, na verdade, elas não perguntem. A gente nem precisa dizer. A pessoa olha para mim e fala, fulano é crente. Olha o jeito dele. E o texto mais bonito que eu acho sobre isso se encontra lá em Tito, capítulo 2. Esse merece até que a gente lê, né? Tito, capítulo 2, versículo 7. E esse merece até que eu abro aqui. Tito 2, 7, que diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência. É claro, ele fala assim, presta atenção, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A pessoa tem que olhar para você, bater o olho e ver Jesus em você. De modo que seja irrepreensível. E é difícil demais viver assim. De maneira que a pessoa faça isso. Não, fulano é crente.
Sabe por quê? Porque fulano fica aborrecido, mas fulano daqui a pouco perdoa. Porque fulano fica com raiva, mas fulano não peca. Irai-vos, mas não pequeis. Fulano fica com raiva, você vê fulano vermelho, mas fulano vai lá e solta uma palavra boa. A pessoa vai lá e quase cai do andaime, e a mulher dele vai lá e dá uma palavra boa para ele. Imagina só, a gente dá risada, a gente vê isso, mas a gente tem que viver de maneira digna. Que a pessoa não se surpreenda quando olhar para a gente e falar assim, não, fulano é crente? A pessoa nem faça a pergunta, fulano é uma pessoa firme. Não, Oswaldo é crente. Pode confiar na palavra dele, porque ele é crente. Se ele falou que vai fazer, ele cumpre. Pode confiar, porque quando acontece tal coisa, ele está do nosso lado, ele ajuda a gente. E como é bonito a gente ver isso acontecendo nas nossas vidas. E Paulo foi tão Jesus para alguém que isso teve resultados. Ele fala lá no começo, ele fala assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vocês não se tornou infrutífera. Ele fala, estar aí com vocês não foi algo que não gerou nada. Eu não fui aí passear e deu tudo certo. 3 semanas de férias em Tessalônica. Eu não fui aí passear com vocês. Lá no capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, a gente vê os resultados. No versículo 7, diz assim, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Essa igreja se tornou modelo do que é ser crente, do que é ser Jesus na vida das pessoas. Quando você vive Jesus de verdade e a pessoa se converte, ela fala assim, esse aqui é Jesus. Segundo ponto, versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Além de se tornar modelo, eles espalharam a palavra e a fé em Deus. Quando a gente é Jesus para alguém, isso gera um resultado que às vezes a gente nem sabe que iria gerar. Do trabalho que a igreja faz aqui, muitas vezes a gente não vai colher. Vai vir uma pessoa aqui, vai aceitar Jesus, vai ficar no meio de nós, vai ouvir a palavra na salinha lá das crianças e vai ser pastor, até em outra denominação. Mas vai frutificar, vai levar essa palavra no reino de Deus, porque você foi Jesus para alguém. E o versículo 9 diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quando você é Jesus para alguém, isso gera uma mudança. Seja Jesus para alguém, o resultado às vezes não aparece muito rápido. O resultado às vezes demora, mas é igual uma árvore. Ela começa uma sementinha, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você menos espera, ela já está germinando. Se for uma árvore frutífera, ela dá fruto. Se não for, ela dá aquela sombra gostosa para a gente. A gente demora, mas a gente vê esse resultado vindo. Eu quero só te lembrar que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, te lembra que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Muitas vezes a gente é Jesus para alguém e não vê o resultado. Não imediatamente. Mas a gente é Jesus para alguém e os filhos dessa pessoa vão para a igreja. A gente é Jesus para alguém e a gente vê a mudança de vida no lar. A gente é Jesus para alguém e sente que quando a gente chega em determinado ambiente, alguns tipos de conversas acabam. A gente chega e descobre que é Jesus para alguém quando as pessoas falam assim, olha, eu estou precisando de oração, você ora por mim?
você está sendo Jesus para alguém. Então, eu te convido a colocar em prática. Seja Jesus para os capixabas. Sempre vai ter um capixabinha do seu lado, um mineirinho, um baianinho. Alguém está aqui. Seja Jesus para alguém. Eu vou te desafiar daqui para domingo a você ser Jesus na vida de alguém. No seu trabalho, na sua rua, na sua família. Seja Jesus. Tem um livro fantástico que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Eu não sei se você já leu. Leia com o lencinho na mão, que você vai chorar. E a dica é, toda vez que acontecer alguma coisa, você respira e pensa, o que é que Jesus faria? E coloque em prática. Seja Jesus na vida das pessoas. Você não vai se arrepender. O resultado virá. Ainda que não seja tão rápido igual o Paulo, né? Em 3 semanas já gerou um resultado desse. Às vezes demora 3 dias, 3 meses, 3 anos, uma vida inteira, mas o resultado vem. Amém? Amém. Amado Deus, pelo Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por teu amor, por tua infinita bondade em nossas vidas. Pai, o Senhor um dia nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E essa luz, Pai, nos iluminou de uma maneira tão incrível que nós não conseguimos mais, Pai, deixar que ela pare de brilhar. Nós desejamos, Pai, que essa luz brilhe nos corações dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Deus, que essa luz ilumine todo mundo a partir de nós. Que possamos ser Jesus na vida das pessoas ao nosso redor, nos importando com elas, Pai, nos envolvendo, gastando o nosso tempo, orando, Pai, vivendo e manifestando o Teu poder e as Tuas maravilhas, Pai, através do nosso viver cotidiano. Que o Senhor continue operando os milagres que o Senhor opera, Pai. Que consigamos, Pai, juntos, levar a Tua palavra cada vez mais longe. É que nós pedimos, Pai, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, 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 amém. Meus amados, que bom ter vocês aqui com a gente. Viu? A gente encerra o culto agora com oração silenciosa. Eu quero te lembrar que amanhã de manhã, amanhã de manhã, 6 horas, seja forte. Temos amanhecer com Deus. Venha, participe, ore. Amanhã à noite teremos culto na casa da onde? Diaconisa Renilda, um culto de louvor e agradecimento. Então vá amanhã também. Fora isso, domingo de manhã teremos nosso culto administrativo, então não falte para que possamos dar continuidade na obra do Senhor. E domingo, já que você vai ser Jesus para alguém, onde Jesus ia, Jesus arrastava a multidão. Não precisa arrastar a multidão não, mas traz alguém com você, para essa pessoa ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Fique com Deus. Um bom restinho de semana.